Pessoal, vou apresentar agora. A gente tinha falado antes sobre aquele classificador de números, né? E aquele classificador também do Cypher10. Aqui eu fui um pouquinho além agora, tá? Então eu peguei um conjunto de imagens de doenças e pragas do soja, né? E tentei fazer o mesmo raciocínio e ver como é que fica, tá? Então aqui basicamente vou pular direto na etapa 2, no outro vídeo eu explico a etapa 1, como é que eu fiz. Mas basicamente a gente vai preparar o nosso banco de imagens, tá? Nós vamos balancear, vamos manipular um pouco essas imagens. A gente também vai definir aqui um formato, né? Para arquivar, então a própria imagem vai servir como banco de dados para a gente. Criamos aqui um padrão, né, de nome para renomear o arquivo, onde eu falo de onde que eu arrumei essa imagem, qual é o tamanho dela, se ela é normal ou se ela é uma imagem pequena que foi ampliada. Coloco o padrão de cores dessa imagem, salvo essa informação, né, no próprio nome do arquivo. O status dela, para a gente poder ir incrementando o modelo a partir de validações humanas. E a que grupo que ela pertence, que seria a doença principal, tá? Então, basicamente, eu peguei aqui um diretório aqui meu, no meu computador, Conectagro, então está aqui. Esse é o meu diretório, eu organizei ele com uma pasta de dados não estruturados, dados estruturados. Aqui é só um pouco de backup, e aqui são as pastas de treino, eu já explico na sequência. Então, basicamente, minha pasta de trabalho é a pasta estruturada, e a pasta de treino é a pasta treino e a pasta de teste, tá? Aqui eu vou redimensionar todas as imagens para 64 pixels por 64 quadrados. Eu vou repetir 50 passos, né, em bits de 16. Nesse caso aqui eu pedi para ele aumentar os meus dados, então eu já explico também o que significa isso. E eu quero aumentar ele no fator de 4. É só quanta imagem eu quero que ele aumente, tá? Eu vou colocar isso numa função lá embaixo. Eu vou pegar meu conjunto de dados original. Como eu vou estar fazendo a aumentação de dados, então eu vou tirar 70% das imagens para o treino e deixar 30% para validar. Vou guardar bastante imagens aqui para validação. Tá? E dentro do treino eu vou também fazer um split de 80-20. Tá? Então basicamente eu venho aqui, importo as bibliotecas, que nem a gente já falou antes. Todas essas daqui a gente está usando. Eu monto aqui os meus caminhos, então basicamente é esse caminho completo, né, que eu vou precisar. Aqui eu tenho alguns gráficos, então algumas funções. Eu tenho essa função plot history, que eu vou pegar cada uma das séries de calibração que eu fizer e vou plotar elas, como é que ficaram os resultados, como é que foi a evolução, inclusive a cada interação. Então não vou entrar em detalhes, a gente já falou sobre isso anteriormente. Aqui eu criei uma função para adicionar camadas de convolução aqui na rede neural. Também já expliquei em vídeos anteriores o que faz a conv2d, o que faz a max pooling, o que faz o dropout, batch normalization. Aqui eu também criei uma função para adicionar blocos de adensamento. Aqui eu crio os neurônios realmente, né? Também com dropout nesse caso. Aqui eu criei um pouco de automação para fazer uns testes, e aqui minha função de aumento, tá? Então basicamente eu pego uma imagem, quantas amostras eu quero, né? Então um caminho, na verdade, cheio de fotos, quantas amostras eu quero. E aí eu digo o seguinte, eu vou aumentar tantos arquivos nesse caminho. Eu vou pegar uma imagem só e vou multiplicar essa imagem várias vezes. E esse aumento de imagens eu vou fazer uma série de operações nela. Eu vou rotacionar, eu vou virar ela, espelhar a imagem, né? Eu vou acrescentar zoom. Então é uma forma de eu pegar para o computador uma foto que eu rotaciono ela 20 graus, é uma foto diferente. Ele não sabe que é a mesma foto. Então a gente faz isso quando você tem poucas imagens no seu banco de dados, para aumentar o número de amostras, tá? Então basicamente eu pego aqui o caminho original, né? Só vou filtrar, porque como as imagens que eu já aumentei, eu não quero que elas sejam usadas. Eu quero pegar uma imagem, aumentar e aumentar em cima dela. Eu quero aumentar sempre em cima do arquivo original. Então eu só filtrei, tirei essas imagens fora, tá? Coloquei aqui um not, tá? Não é a imagem aumentada. E aí eu pego nesse diretório meu, até o número de amostras que eu pedi, gero aqui uma rotação de 0 até 90 graus, um shift, tá? Então eu vou na largura e na altura, eu desloco a imagem 10%, né? De 0 a 10%, na verdade, isso aqui é aleatório. Eu não fiz uma distorção nela, eu aplico um zoom de até 10%, eu aplico uma variação na cor da imagem de 10, numa escala de cor, lembra que ela vai de 0 a 255, né? Então eu aplico um shift de 10 pontos nessa escala. Eu deixo a imagem, distorço um pouquinho a cor dela.
como se eu estivesse ajustando a iluminação e etc. E eu também posso fazer um flip dessa imagem, ou seja, espelhar ela horizontalmente, tá? Eu escolho aleatoriamente uma imagem. Essa imagem que eu escolhi, eu coloco ela na forma de um vetor. Eu aplico a minha função, tá? Que vai gerar essa nova imagem. Pego essa nova imagem e salvo ela com esse padrão de nome aqui, ok? Então eu adiciono isso aqui no nome da imagem. Quando eu faço isso, o que ele gera? Aqui na minha pasta de treino, né, que foi onde eu mandei fazer isso, você vê que eu tinha as imagens originais aqui embaixo. Ó, essas eram as imagens originais, de capim amargoso no caso, tá? Que eu peguei aqui do Google. E aí eu vou pegar essas imagens e eu fui aplicando aquela operação. Tá vendo que eu gerei, ó? Eu virei ela um pouquinho para cá. Essa aqui eu virei ela de lado assim. Aqui eu virei um pouco de lado. Algumas eu aplico zoom, tá? Algumas eu espelhei ela de um lado para o outro. Então, se você perceber, ó, essa é a mesma imagem, só que ele aplicou diferentes transformações, ó. Tá? Essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem é a mesma, só que é a mesma coisa. Aqui ele virou um pouco, aqui ele deu um pouco de zoom e virou para o outro lado. E eu fui fazendo isso várias vezes. Então eu tinha um conjunto de imagens aqui na pasta originalmente de 42 imagens e eu consegui chegar em 259 fazendo isso. É uma forma de você aumentar as suas amostras. Tá? Então voltando aqui. O que eu faço? Isso aqui foi só uma função que eu vou usar ela lá para baixo, tá? Aqui eu começo a fazer minha operação de fato. Então, o que eu fiz? Eu vou lá, apago a pasta treino, apago a pasta teste, no caso aqui, né? Primeira coisa que eu faço, eu excluo essas duas pastas, jogo fora. E eu vou recriar. Então, eu vou para cada uma das doenças. Então, eu venho aqui agora na minha pasta estruturada, eu tenho uma série de doenças aqui, tá? Eu vou criar o arquivo de treino e validação. Então, basicamente, eu excluo também todos os arquivos dentro dessas pastas. Para cada arquivo desse meu, eu faço um sorteio, né, aleatoriamente. Então, se for menor que isso, ele vira treino, senão ele vira validação. Eu pego essa imagem e salvo ela com o tamanho que eu pedi, 64 pixels, e salvo ela nesse caminho novo. Então, o que eu fiz foi, eu vim aqui, apaguei essas duas pastas e depois eu crio de novo essas duas pastas. Aí eu vou pegando cada um arquivo nessa daqui, sorteio se ele vai vir para cá ou se ele vai vir para cá aleatoriamente. E aí já redimensiono. Então, se a gente olhar aqui, essas imagens elas são um pouquinho maiores. Ó, aqui essas imagens elas estão com 512 pixels por 512 pixels. Algumas com uma boa resolução, que eu peguei da internet, e algumas com uma resolução um pouquinho mais ruim, tá vendo? Mas aqui são grilos pardos originais, eu tenho 53 grilos pardos. Quando eu vou na validação, grilo pardo, você vai ver que aqui eu já tenho um conjunto muito maior. E uma imagem menorzinha, tá vendo? Porque aqui eu mandei fazer com 64 pixels. E a mesma coisa, eu fiz todas essas imagens aumentadas. Criei as imagens, aqui foi onde eu falei para ele. Então, primeira coisa, eu criei uma pasta só separei o meu banco de dados original, separei em dois novos bancos de dados com uma imagem um pouquinho menor para facilitar a computação. Aqui aí sim eu chamo aquela função para aumentar. Então eu fico para cada uma das classes, eu conto quantos que eu tenho, quantos arquivos eu tenho. Eu defini aqui um mínimo de arquivos que eu quero. Então eu peguei, pode ser que eu tenha uma categoria com 120 imagens e uma com 60 imagens, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei a média das duas, multipliquei por aquele fator que eu falei. Então digamos que eu tinha uma com 60 e uma com 60, a média é 90. 120 e uma com 60, a média é 90. Eu multiplico por 4, então eu quero um total de 360 imagens de cada um. E ele vai aumentar cada uma daqueles arquivos até todos eles terem o mesmo tamanho. Então, se você perceber aqui agora, ó, 259 itens. Se eu pegar a vaquinha preta e amarela, 259 itens. Então, eu padronizei, tá? Eu padronizei o número de imagens em cada pasta. Esse balanceamento é muito importante na calibração, senão ele acaba aprendendo mais de uma classe do que da outra. Não pela característica, pela feature daquele objeto, mas sim porque simplesmente tem mais imagens. Nossa, que bizarro, tem uma formiga andando dentro do meu monitor aqui. Credo. O que eu faço depois, tá? Eu fui lá no meu banco de dados, peguei agora sim eu vou começar a ler as imagens para treinar de fato.
Então eu peguei aqui, splitei 20%, lembra? Eu peguei só a pasta de treino, separei numa pasta de treino e peguei a pasta de teste e guardei. Para que eu fiz isso? Eu separei 3 conjuntos de dados, tá? Um é de treino e um é de validação. Essas duas eu peguei da mesma pasta, eu só separei aqui 80/20. E eu guardei aquela outra pasta que eu tinha separado de teste totalmente à parte, para evitar que esses dados aqui eles sejam vistos por esse modelo. Quando você faz um conjunto de um teste, uma validação assim, é importante que a sua amostra de teste ela nunca tenha sido vista antes pelo computador. Tá? Então eu uso o treino e uso a validação para fazer os testes durante a calibração, para ver se está convergindo ou não, e etc. E eu guardo esse conjunto de dados totalmente para o final. Então aqui basicamente eu só contei quantas amostras eu tenho em cada conjunto desses, e eu começo a montar os meus modelos. Tá? Então aqui eu montei um modelo com 3 camadas de convolução e 2 camadas de adensamento, com mais umas pooling no meio, né, 100 batch, 100 drops. Depois eu montei a mesmo desenho com batch, nesse caso. Depois eu montei o mesmo desenho com um drop de 20% e 100 batch. E eu fui fazendo várias variações, tá? Aqui eu repito a calibração várias vezes para cada um desses modelos. E eu vou acompanhar depois o resultado final para ver qual ficou melhor. Aqui eu coloquei mais camadas de adensamento, mudei um pouco o tamanho da janela de visualização do algoritmo. Aqui eu botei 3 camadas de adensamento, 5 de convolução e 3 de adensamento, 6, né? 6, 3, ó. Fui testando, né? Até que eu cheguei aqui no final e coloquei uma mais simplesinha. Essa foi a que teve o melhor resultado para esse conjunto de dados. Deixei por último para a gente poder visualizar os resultados, tá? Então eu coloquei drop em todas as camadas aqui, inclusive na primeira adensamento. E no final eu mando ele plotar o resultado. Então, vou mostrar para vocês o que ele faz aqui do lado, nessa janela. Ele foi pegando para cada um daquelas calibrações, ele foi testando 50 vezes, ó, e ele chegou numa acurácia final, nesse caso aqui ele não convergiu. Nesse caso aqui ele convergiu, ó, então você vê que ele foi subindo 70%, 80%, 90%, 96%, 98% e tal. Esse aqui eu estou tendo overfitting, você vê que eu tive 98% de acerto no treino e eu tive só 78% na validação. Quer dizer que eu estou ensinando muito o modelo, ele está aprendendo aquela amostra, mas ele não está sabendo generalizar. Então é importante que o modelo saiba generalizar também. O número mais importante para a gente é esse aqui, ó. Percebe que aqui eu vinha com uma perda, né, de 0,8, 0,9, aí a perda começou a aumentar, ó. Se a perda começou a aumentar é porque aqui eu comecei a ter overfitting, cheguei em 1,45, ó. Então eu treinei demais o modelo. Tá errado, eu não deveria fazer isso, tá? Então eu preciso reduzir isso aqui ou aumentar as perdas aleatórias aqui, colocar mais drop no meio. Então aqui basicamente eu fui treinando uma série de modelos diferentes, até que aqui eu plotei, lembra que eu criei uma função de um plot history, né? Então aqui eu plotei cada um dos modelos, como é que foi evoluindo a loss dele ao longo do tempo, e também como é que foi a acurácia, tá vendo? Então no treino é normal, eu cheguei em quase 100%, quando eu não botei perda nenhuma, eu cheguei em 100% aqui. Não é bom isso. O certo seria que essa amostra de treino e essa amostra de validação ficassem juntas. Então eu ainda tenho que melhorar um pouquinho mais essa calibração. Mas em resumo, a gente vê aqui que algumas amostras a gente conseguiu próximo de 90% de acerto. Ó. Todas elas, na verdade, essas 6 calibrações aqui, eu consegui mais de 80% de acertos. Tá? E aí eu peguei essa última que eu comentei com vocês e plotei um gráfico. Então aqui eu tenho 78% de precisão, 78% de F1, esse número aqui é o mais importante para a gente, o F1, que ele é a média harmônica desses dois caras. Precisão é quando eu acerto. Eu disse que era categoria 7 e ele disse para mim que era categoria 1, categoria 2. Então aqui ele errou, aqui ele não foi preciso. Tá? Recall é quando eu tenho, quando eu digo que é categoria 7, mas na verdade não é categoria, isso aqui é categoria 7, mas esses dois não é categoria 7. Então eu disse que era, mas na verdade não é. Então aqui isso aqui é recall. Tá? Quanto mais eu acerto, na vertical aqui eu tenho mais recall. Quanto mais eu acerto na horizontal, eu tenho mais precisão. Tá? A média desses dois é o F1. Então tudo que está na diagonal, vocês verem que foi mais claro o número, são os acertos, e o que está fora é onde eu erro. Então eu estou tendo bastante erro aqui ainda, e estou tendo algum erro aqui. A gente pode pegar agora o modelo e melhorar essas classes, né? Pegar essas imagens daqui, olhar a resolução, olhar se a gente pode complementar um pouco mais o banco de dados para ir melhorando esse algoritmo ao longo do tempo.
Mas em resumo, a gente consegue ver aqui, ó, o algoritmo disse para mim que isso aqui era um percevejo marrom, e realmente era. Aqui ele disse que era um ácaro rajado, e realmente é um ácaro rajado. Aqui ele errou, ele achou que era um capim amargoso, mas na verdade é uma helicoverpa. Aqui a mosca branca ele acertou, uma lagarta falsa medideira ele acertou, uma vaquinha preta e amarela ele acertou, uma vaquinha verde e amarela ele acertou, uma mosca branca ele acertou, uma mancha-alvo ele acertou, e uma helicoverpa ele acertou. Então aqui eu peguei num conjunto de dados totalmente à parte, peguei o modelo que eu tinha criado e testei. E realmente, a gente vê que nesse caso ele acertou 9, né? Ele errou só esse aqui. Está bastante coerente com o que a gente viu aqui, entre 8 e 9, 80 e 90% de acertos. Tá? Então, esse gráfico aqui eu gerei foi nesse finalzinho. Eu peguei um conjunto de as amostras que eu tinha na minha pasta, né? No caminho de validação. Joguei todos eles daqui num vetor. Depois eu vim aqui, testei. Fiz uma predição das classes, né? Fiz uma predição de cada uma das saídas. Coloquei a probabilidade. Então, se a gente chegar e postar isso, eu consigo ver cada uma daquelas imagens, a probabilidade que ele teve. Então, teve algumas que ele ficou bastante em dúvida, 60%, 57%. Tem alguma que deve estar até menos de 50%, aqui ó, 44% de certeza, 45%. Então, provavelmente são nessas imagens que ele está errando. Tá? Eu crio todos eles aqui, eu crio um relatório no final. Aqui é onde eu criei aquele gráfico coloridinho que eu mostrei da diagonal, está aqui. Né? Se a gente vier aqui e visualizar como é que ficou, por exemplo, nossa matriz de confusão, ó, aqui é o número de amostras que a gente acertou e aqui são as que a gente errou. Tá vendo que ele aqui, na categoria 7, ele teve 7 imagens que ele achou que era categoria 1. E está errado, né? Não é isso. Então a gente precisa melhorar. Categoria 7, categoria 1. E aí eu venho aqui e ploto lá os 10 dados aleatórios. Eu pego o nosso modelo, ó lá, e testo. Estou testando de novo aqui, você vê que a outra imagem ele fez aleatório. Então aqui ele errou, ele confundiu ácaro e helicoverpa. Aqui ele acertou, aqui ele acertou, aqui ele acertou, aqui ele errou, aqui ele acertou, aqui ele acertou, acertou, acertou e acertou. Então nesse caso aqui, ele acertou 8, errou 2, né? Você vê que aqui ele errou, mas ele ficou com bastante dúvida entre esses dois modelos. Deu um índice de certeza baixo aqui, de 40 e pouco por cento só. E aqui ele errou e ele ficou em confusão entre pelo menos 5 categorias diferentes, né? 60% de certeza. Então você vê que, inclusive, quando ele erra com um nível de certeza mais baixo, né? Então ele já está me dizendo que ele está em dúvida. Beleza? Então isso é como está o nosso Conectagro. A gente está hoje com 11 doenças aqui. Então, ácaro, rajado, capim amargoso, grilo pardo, helicoverpa, lagarta falsa medideira, mancha-alvo, mosca branca, percevejo, piolho de cobra, vaquinha preta amarela e vaquinha verde amarela. Se a gente entrar na pasta, são as doenças que a gente está trabalhando, doenças e pragas. Ó. A vaquinha preta amarela, um pouquinho diferente. Você vê que ela é parecida com a verde amarela, né? Só troca a cor praticamente. E ele consegue ter esse nível de acerto legal. Mancha-alvo, essa manchinha que tem uma cor mais forte no centro. Tá vendo? A gente pode depois comparar, colocar aqui também ferrugem asiática, colocar outros tipos de manchas, deficiências nutricionais e etc. Beleza? Então é isso que está o nosso modelo hoje, Conectagro.